Olá, pessoal, tudo bem? Bom, nós vamos começar hoje então um novo tema, né? O tema que nós vamos dar início hoje é atos, termos e prazos processuais, tá? Então, um novo tema que a gente vai ver, tá? Então, nós vamos dividir esse tema em duas partes. Eu vou falar de atos e termos para vocês e depois a gente vai falar numa outra parte de prazos processuais, tá bom? Então, muita coisa que eu vou falar hoje, eu acredito que vocês já saibam, tá? Porque não tem tanta diferença dessa matéria do processo civil e processo de trabalho. Eu vou destacar nessa matéria os pontos da área trabalhista, né? Ou seja, como que a CLT analisa os atos, termos e prazos no processo de trabalho, né? Então a gente vai focar, obviamente, dentro do processo de trabalho. É uma parte mais teórica, né? A parte de prazos é um pouco mais prática, fácil de vocês entenderem, porque a contagem, né, o principal é como que conta, se são dias úteis, corridos ou não. Mas a parte de atos e termos é um pouquinho teórica, mas eu coloquei para vocês em anexo uma apostila em Word com 4 páginas, 4 laudas, que é o que a gente vai falar agora, tá bom? Então dá para você acompanhar tranquilamente, dá para você pausar se você precisar, tá? Coloquei os artigos, então ficou bem ali montadinho para vocês terem esse material para estudar, tá bom? No comecinho ali, eu destaco para vocês que a gente vai estudar, obviamente, os atos, termos e prazos que ocorrem dentro de um processo. Então a gente chama de atos endoprocessuais, né? Ou seja, atos, termos e prazos que são originados ou são praticados dentro de um processo judicial, no caso do processo do trabalho, tá bom? Então a gente vai fazer essa análise. Inicialmente, é importante a gente saber que para existir os atos, os termos e os prazos no processo, obviamente precisa ter um processo, né? E para se ter um processo, para se ajuizar, instaurar uma ação na justiça, primeiro, lembra, eu tenho que ter a violação a um direito material. Essa violação a um direito material gera a possibilidade de você utilizar o instrumento que é o processo para exigir esse direito material. Então, se eu tenho uma relação de emprego, o empregador não paga corretamente as verbas trabalhistas para o empregado, esse empregado vai se utilizar do instrumento processo, no caso processo de trabalho, e vai ingressar com uma ação no seu trabalho para tentar receber essas verbas. Se forem devidas, o seu trabalho vai determinar o pagamento. Então, é importante a gente entender que para a gente entender essa matéria ou pensar nessa matéria, a gente tem que pensar que o judiciário ele tem que ser provocado. Então, para que eu possa ter atos, termos e prazos no processo, eu preciso ter processo. Mas para ter processo, a parte autora precisa ingressar com uma ação, né? A gente sabe que a regra é essa, é o princípio da inércia do judiciário, né? O judiciário precisa ser provocado para que ele possa nos dar uma resposta definitiva e impositiva, ou seja, exercer a jurisdição. Então, antes da gente começar os termos e prazos, é bom que isso fique bem fixado. A gente vai analisar os pontos principais de atos, termos e prazos dentro de um processo, mas para eu começar, né, para eu poder ter toda essa matéria, eu preciso ter um processo. Para eu ter um processo, eu preciso que uma parte que teve o seu direito material violado ingresse com uma ação na justiça, provoque o judiciário, para que então o judiciário possa me dar uma resposta. Aí nós vamos ter uma sequência, assim que a ação é ajuizada, é o primeiro ato, é o ajuizamento da ação, nós vamos ter uma sequência de atos coordenados. Por isso que a gente viu os ritos, né? Então, no rito ordinário, a sequência vai ser uma, no rito sumaríssimo, a sequência vai ser outra. Então, o processo é uma prática coordenada de atos, né, que vai chegar no resultado, na sentença favorável ou desfavorável. Lógico que o objetivo de quem ingressa com a ação é ter uma sentença favorável, ter um resultado favorável, ter uma sentença definitiva transitada e julgado favorável. Mas, para isso, existem vários atos processuais que deverão ser praticados, prazos que deverão ser respeitados, termos processuais, né? A transcrição do ato, a gente vai ver isso. Então, veja, nós precisamos ter uma ação para que esses atos todos sejam praticados. E tendo uma ação provocando o judiciário, nós vamos ter então a movimentação de um processo, e o processo é isso. Eu coloquei para vocês inicialmente aí, ó, se vocês pegarem a apostila, tem aí, ó, vamos estudar atos, termos e prazos dentro do processo, né?
Inicialmente, para existir um processo judicial, é necessário que o cidadão provoque o judiciário em razão do princípio da inércia do judiciário, né? O conceito do Renato Saraiva. O processo nada mais representa do que um complexo ordenado de atos processuais. Então, nós vamos analisar, nós vamos estudar durante o processo, a gente estuda todos esses atos, né? Estudar o processo, no caso do processo de trabalho, é estudar os atos que eu vou praticar nesse processo, os principais atos, né? Nós vamos começar a estudar isso depois dessa aula, desse tema. Nós vamos estudar a reclamação trabalhista, nós vamos estudar as medidas e, consequentemente, atos. Então, eu vou estudar a reclamação, a resposta, depois nós vamos ver semestre que vem as audiências, né? Os atos probatórios que a gente pratica, né? Então, depois a gente vai ver a sentença, os recursos, né? A parte de execução. Então, estudar processo é você estudar essa prática de atos coordenados. Saber o momento que eu tenho que praticar cada ato, o prazo que eu tenho, como que eu conto esse prazo. Isso é estudar processo. Então, a gente vai começar efetivamente a estudar processo hoje. Porque até agora nós estudamos regras básicas de processo. Ritos, competência, né? Organização. Agora que a gente começa a estudar mesmo o processo. Então aqui tem, segundo Renato Saraiva, o processo nada mais representa do que um complexo ordenado de atos processuais destinados à obtenção de um objetivo. O objetivo aqui não é a sentença em si. A doutrina fala que o objetivo é a sentença. Eu não concordo muito. Para mim, o objetivo é a sentença favorável. Né? Mas para você ter uma sentença favorável, você vai ter que praticar vários atos, inclusive atos probatórios, que convença o juiz de que aquela alegação sua é verdadeira e merece permanecer e merece ser procedente. Tá? Aí ele completa falando que ato processual constitui-se uma espécie de ato jurídico, né? Vocês já viram, acho que no primeiro, segundo ano, ato jurídico, fato jurídico, enfim, né? Que objetiva a constituição, a conservação, o desenvolvimento, a modificação ou a extinção da relação processual. A gente sabe que a relação jurídica processual ela é completa quando o réu é citado validamente. Então, o autor propõe a ação, dá início ao processo, o autor que teve o seu direito material violado, ele vai utilizar do instrumento processo para exigir a efetivação do seu direito material. Então, o autor propõe a petição inicial, né? Dá o primeiro passo, propõe a ação, e somente quando o réu é citado validamente, que aí nós temos a relação jurídica processual. Lembrando que a relação jurídica processual envolve três figuras importantes: o autor, o réu e o Estado, o juiz. Né? Então eu preciso ter essas três pessoas, né, para ter uma relação jurídica processual. Então veja, eu coloquei para vocês aí: os atos são praticados no decorrer do processo e podem ser praticados pelas partes, pelo juiz ou pelos auxiliares da justiça, né? Então, durante o processo, o processo inicia com um ato da parte autora, ao ajuizar a ação, tá? E depois nós vamos ter atos praticados pelas partes, o réu ao se defender, então ele, ao apresentar a resposta, a contestação, né? Nós vamos ter as audiências, onde eles vão apresentar as provas, né? Recursos. Mas durante o processo também tem atos que o juiz vai praticar e auxiliares da justiça vão praticar. Por exemplo, uma perícia, né? Então, o perito é um auxiliar da justiça. Os servidores, ao darem atos meramente ordinatórios, né? Dar prosseguimento ao feito, mandar intimar uma parte, a outra, né? Então, a gente tem no processo atos processuais praticados, tanto pelas partes, que são, né, o principal, porque elas que geram a discussão, o litígio em razão delas, o Estado tem que solucionar, o Estado foi provocado para resolver esse problema entre as partes, né? E nós temos também atos praticados pelos juízes e pelos seus servidores, pelos seus auxiliares, tá bom? No CPC, nós temos um capítulo que está lá no artigo, principalmente os artigos 188 a 293 do CPC, é um capítulo que fala de atos, termos e prazos, então alguns artigos que nós vamos citar está dentro desse capítulo, tá? Então o estudo de hoje vai ter alguns artigos dentro desse capítulo, mas eu quero dar um destaque maior à CLT, obviamente, porque a gente está estudando processo de trabalho. Então, na CLT é o capítulo do artigo 770 ao 782. Então, a CLT a gente estuda do artigo 770 ao artigo 782, tá bom? Então, essa primeira parte é uma introdução para que a gente possa entrar realmente no estudo de atos.
O que nós vamos, então, estudar em relação aos atos? Primeiro, a classificação dos atos. Que tipos de atos nós temos no processo? Eu já comentei alguns com vocês aqui, mas vamos analisar de forma didática, né? Uma maneira mais didática. Deixa eu só me organizar aqui, porque eu vou seguir a apostila que eu montei para vocês, tá? Então, a classificação dos atos. Nós temos 4 classificações. Existem várias correntes, tá, gente? Existem várias correntes explicando essa classificação. Eu vou pegar a corrente objetiva, né, que é uma corrente que a gente tem estudado e utilizado mais, tá bom? Então, segundo a corrente objetiva, que classifica os atos processuais, ela classifica os atos processuais em 4 tipos. Olha aí, ó, postulatórios, atos de desenvolvimento, atos de instrução e atos de provimento. O que são os atos postulatórios? São os atos que a parte, ou que uma das partes, ou que as partes têm de pedir algo ao juízo. O principal ato postulatório é o ato do autor ao ajuizar a ação, porque ele está fazendo uma petição inicial, então ele está postulando algo em juízo. Mas nada impede que o réu também faça isso na reconvenção. O réu na reconvenção, ele também está postulando, ele também está pedindo alguma coisa, né? Então, atos postulatórios ocorrem quando há a solicitação, requerimento das partes, quando elas postulam algo, quando elas requerem algo. O exemplo que eu coloquei aqui para ficar mais fácil é o primeiro ato. O primeiro ato, que é a petição inicial, já é o ato típico postulatório. Ou seja, o autor que teve um direito material violado está postulando através do processo a efetivação daquele direito, ou seja, o recebimento daquele direito. Tá? Então, este é um ato postulatório. Só lembrando que a relação jurídica, até coloquei aqui para vocês, a relação processual só vai ser realmente formalizada quando o réu for citado validamente, porque se eu não tiver a citação do réu, eu não tenho uma relação jurídica processual formada, tá bom? Mas o ato postulatório seria isso. O ato de desenvolvimento, atos praticados durante o processo, atos que são praticados no curso do processo. E aqui a gente pode citar atos meramente ordinatórios, atos que são de competência dos servidores, dos auxiliares, que não precisam da assinatura do juiz. Atos de cumprimento, de receber uma petição de uma parte, tem que intimar a outra. Então, são atos de secretaria, atos que vão dando impulso ao processo, né? Estes atos de desenvolvimento eu coloquei para vocês aqui, ó. O exemplo clássico são os atos meramente ordinatórios, que não dependem da assinatura do juiz, são praticados pelos seus servidores, né? Como, por exemplo, uma parte junta um documento, a outra o servidor vai mandar intimar a outra, né, para ter vista desse documento. Então isso não precisa do juiz fazer, né? Assim que uma parte, a lei determina que seja feito isso, né? São atos praticamente de ordem pública que dependem do cumprimento do juiz, ou seja, o servidor vai cumprir uma determinação legal, independente do juiz autorizar ou não, porque a lei determina. O princípio do contraditório, uma parte junta um documento, a outra tem que ter vista para se manifestar. Isso é constitucional, é básico, né? A CLT dá um exemplo bem interessante que é diferente do cível, né? A gente vai estudar a resposta, mas eu quero adiantar para vocês o seguinte: quando o autor ajuiza uma reclamação trabalhista no seu trabalho, o artigo 841 da CLT, está aí para vocês na apostila, ele manda que a secretaria, em 48 horas, cite o réu. Ou seja, a citação para nós no processo de trabalho é norma de ordem pública. Eu não preciso que um juiz faça um despacho conhecendo a inicial para, olha, agora cite o réu igual no cível acontece. Não. Na trabalhista, o juiz nem vê a inicial, porque a legislação fala, olha, assim que a reclamação trabalhista for distribuída, for proposta, for protocolada, a secretaria que recebeu aquela inicial tem 48 horas para notificar o réu. Ou seja, o autor nem precisa requerer a citação na inicial trabalhista. A gente vê o pedido de citação porque é praxe, porque o advogado trabalhista ele fica inconformado de não precisar pedir a citação, porque no cível, no requisito inicial cível tem, mas a nossa inicial não tem. A citação para nós é norma de ordem pública. Se o reclamante não pedir a citação, o secretário, né, o servidor, vai ter que citar o réu em 48 horas. Protocolada a inicial, o servidor tem 48 horas. Veja, isso não é ato de juiz.
Isso é um ato meramente ordinatório, que o servidor está cumprindo uma norma de ordem pública. Eu estou mexendo aqui porque eu estou com o meu note aberto e a tela fica apagando. Então, para evitar ficar apagando toda hora, eu tenho que mexer aqui. Então, veja, isso não tem. É um ato meramente ordinatório, é um ato de desenvolvimento. Por quê? Porque se o servidor não citar, o réu não vai ficar sabendo e o autor não precisa nem pedir. É uma norma de ordem pública. Então, a citação para nós é uma norma de ordem pública e tem que ser feita pela secretaria em 48 horas. Se vocês quiserem, vocês podem abrir o 841. Eu estou falando que eu não gosto de ler. Vocês sabem que eu não gosto de ficar lendo artigo para não ficar chato. Fica monótono a aula, que você fica lendo artigo. E aqui eu tenho que segurar o microfone para não fazer barulho, para não dar aquele chiado, né? Mas está aqui, ó, artigo 841. Recebida e protocolada a reclamação, o escrivão ou o secretário dentro, tá vendo? Escrivão ou secretário, não é juiz. Dentro de 48 horas, remeterá a segunda via da petição do termo ao reclamado, notificando ao mesmo tempo para comparecer à audiência de julgamento, que será a primeira desimpedida em 5 dias. Né? Então, quer dizer, quando o réu é citado, ele sabe que o mínimo que ele vai ter de prazo para se defender, para contestar, é 5 dias. Ou seja, entre o recebimento da notificação e a audiência tem que ter no mínimo 5 dias. Tá? O nosso prazo mínimo de defesa é 5 dias úteis no caso. Tá? Porque a defesa é apresentada em audiência. Então, tem que se atentar a esse mínimo de 5 dias. Então, você ficou claro aqui que não é um juiz. Então, é um ato de desenvolvimento. Como é que o processo vai se desenvolver se não tiver essa notificação do réu? Tá? Então, isso é um ato de desenvolvimento. Tá bom? A letra C, de instrução. O que é ato de instrução? São os atos probatórios. Né? As partes apresentar documentação, né? Pedir oitiva de testemunhas, né? Às vezes uma perícia. São atos que as partes vão praticar para instruir e tentar convencer o juiz de que a alegação delas é verdadeira, né? De que a verdade real está com ela. Então são atos de instrução. Eu coloquei para vocês aqui alegações do curso do processo e atos probatórios. Atos probatórios, ouvir testemunha, às vezes pedir a intimação de uma testemunha, pedir a realização de uma perícia, pedir uma carta precatória, são atos de convencimento. Então, aqui são atos de instrução, tá? Que são atos extremamente importantes, que é o momento em que a parte realmente vai ter que convencer o juiz, tá? E os atos de provimento, nós temos 3 atos de provimento e o CPC trata bem, a CLT não fala nada, mas o CPC trata bem deles, né? Os despachos, né? Então, tá aí no artigo 203 do CPC, quem quiser acompanhar, né? São 3 atos de provimento, coloquei para vocês aí. A sentença, que é o principal ato, né? O principal ato de provimento, o juiz vai dar a decisão de primeiro grau, né? E vai decidir. Decisões interlocutórias são decisões no curso do processo, decisões importantes, mas que não põem fim ao processo, né? Por exemplo, deferir uma testemunha, deferir uma perícia, né? Deferir uma liminar numa tutela antecipada, né? São decisões interlocutórias, decisões que ocorrem no curso do processo, importantes para o processo, mas que não põem fim ao processo, né? E os despachos, né? Os meros despachos que os juízes, né, aqueles despachos simples, cumpra-se, né? Então, aquelas coisas, os detalhes, vamos dizer, os pontos mais simples do processo, as decisões mais simples, são os despachos, tá? Lembrando que os atos meramente ordinatórios, que também está nesse artigo, independe do juiz. Os despachos têm a assinatura do juiz, as decisões interlocutórias e as sentenças, por isso que são atos de provimento, porque tem algum peso de decisão, tá? Mesmo um mero despacho tem algum peso de análise. As decisões mais importantes, obviamente, a sentença e as decisões interlocutórias, tá bom? Só lembrando que as decisões interlocutórias para nós são irrecorríveis de imediato, tá? O seu trabalho não tem recurso de imediato de decisão interlocutória. Se caso ela for terminativa do feito e comportar um recurso, vai ser recurso ordinário. A gente não tem agravo de instrumento para as decisões interlocutórias no processo de trabalho, tá? Então, estes são os atos, a classificação que nós temos dos atos postulatórios, de desenvolvimento, de instrução e atos de provimento. Tudo bem? Essa é a primeira parte.
como eu falei, um pouco mais teórica, mas que é fácil de visualizar, porque são atos, ainda mais quem faz estágio, quem está fazendo núcleo, vocês praticam esses atos, né, durante o processo. Esses atos são praticados pelas partes. O único ato aqui que a parte não pratica são atos de provimento, que é o juiz que pratica, né, e os atos meramente ordinatórios, né, de desenvolvimento, também normalmente a secretaria. Mas os atos postulatórios, os atos de instrução, é praticamente a parte que pratica. Então veja, comunicação dos atos. Como é que as partes são comunicadas dos atos processuais, né? Se uma parte pratica um ato, como é que a outra é comunicada? Nós temos aqui 3 maneiras de se comunicar o ato processual para a parte. Ou seja, 3 formas, 3 espécies de comunicação. 3 maneiras que o Estado pode comunicar. Citação, intimação e notificação no processo do trabalho. Tá? Citação, eu peguei até o conceito do CPC, tá? Citação é o primeiro ato do processo, é o ato em que o réu toma ciência de que existe um processo em relação a ele, né? Que foi ajuizada uma ação contra ele, em face dele. E aí ele vem fazer parte da relação processual. Então eu peguei o conceito do CPC, ó. Citação é ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou interessado para integrar a relação processual. É o primeiro ato, né? Veja, a CLT não usa o termo citação na fase de conhecimento, ela usa citação só na execução. No artigo 880 ela fala, na execução o réu será citado e tal, mas na fase de conhecimento ela usa o termo notificação. Eu já explico isso, tá? Mas citação, quando toda vez que o réu receber a primeira comunicação de que, ó, você teve uma ação ajuizada, né, por fulano de tal em face da sua pessoa ou da sua empresa, né? Aqui é para você tomar ciência dessa ação. Isso é a citação. É o ato em que se dá ciência de que o processo existe. É ali que o réu vai fazer parte da relação jurídica processual. É um dos atos mais importantes do processo, porque se a citação for nula, se ela for inválida, acabou com o processo. Volta tudo de novo. É um vício que é muito grave. Então é extremamente importante a citação, que o réu seja citado validamente. Tá? Então o primeiro ato é a citação. Depois, os demais atos durante o processo são comunicados através de intimações. Então, as partes, tanto autor e réu, tomam ciência de atos, dos demais atos do processo, através de intimações. Aí está no CPC, ó, intimação. É o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. Ou seja, todos os demais atos que são praticados pelas partes, se o juiz tem que avisar a outra, tem que intimar a outra. Tá? Então, intimação é uma forma do Estado comunicar a uma das partes um ato que foi praticado pela outra. Tá? E a citação a gente viu que é o primeiro ato, é o momento em que o réu toma ciência de que está fazendo parte da relação jurídica processual. O CPC trabalha com esses dois conceitos, intimação e citação. A CLT que vem fazer bagunça no negócio, né? Para dificultar a nossa vida, né? A gente a CLT, gente, não é nada técnica. Eu já comentei isso com vocês, né? Ela não é um código, então ela tem um monte de coisa que não tem técnica nenhuma. O termo notificação na CLT é um termo que quer dizer qualquer coisa, que quer dizer tanto citação quanto intimação. Então a CLT muitas vezes ela vai usar, ela usa os três, a CLT usa as 3 nomenclaturas. Ela usa citação, lá na execução, no artigo 880, ela usa citação, tá correto, porque ela entende que é um processo de execução, então o réu tem que ser citado através de oficial de justiça, né? Ela usa, por exemplo, na hora de intimar as testemunhas, ela usa o termo intimação ou notificação. Então, ela dá a entender que a testemunha pode ser notificada ou intimada. Né? Notificação como sinônimo de intimação. E no artigo 841, que tem a citação, que é o artigo da citação, ela usa o termo notificação. Notificando-o. Então, o que eu quero dizer para vocês? A gente pega o conceito de citação do CPC, a gente pega o conceito de intimação do CPC, mas quando a gente vai falar o que é notificação, notificação para a CLT, tanto faz. Pode ser intimação, como pode ser citação. Então você vai ter que analisar no artigo o momento que aquele artigo está se referindo. O artigo 841 está se referindo ao momento em que o réu vai tomar ciência da relação jurídica processual. Então, quando ele usa notificação, aquela notificação é citação. O artigo 825 fala que a testemunha pode ser intimada ou notificada. Então, naquele momento, aquela intimação ou aquela palavra notificação quer dizer intimação, porque eu estou intimando
a testemunha para participar, porque foi solicitado pela parte. Tá? Então, quando a CLT usa notificação, você tem que saber qual que é o momento. Se é 841, essa notificação quer dizer citação. Se é em outros momentos, durante o processo, a notificação quer dizer intimação. Tá? E na execução usa-se o termo correto, que é citação. Então, notificação para nós pode ser tanto intimação quanto citação. Tá? Por isso que a CLT você tem que ter um cuidado para poder estudá-la. Porque às vezes você vai ler notificação lá e falar assim, nossa, mas aqui falando que é notificado, mas não seria citado? É citação. Tá? Então, notificação para nós pode ser tanto a intimação quanto a citação. Tá bom? Aí eu coloco os exemplos dos artigos para vocês aí, que é o que eu acabei de falar. Tá? E aí a gente destaca aqui, ó, os atos e termos, né, e prazos na CLT. Prazo eu vou falar na outra parte da aula, né, mas nessa primeira parte, nessa aula dessa semana, nós vamos falar de atos e termos. Então, dentro do artigo 770 até o 782, a gente fala sobre atos e termos e prazos. Então, o ato, termos e prazos está dentro desse artigo, tá? Eu vou destacar aqui para hoje a parte de atos e termos, tá? Então, eu coloquei para vocês aí, ó. Artigo 770. Os atos processuais serão públicos. Então, atos são públicos. Todo mundo tem o direito de consultar qualquer processo, tá? Principalmente se é parte. Vocês vão ver aqui, ó, isso dá muita briga, é o artigo 779. As partes dos seus procuradores poderão consultar com ampla liberdade os processos nos cartórios ou secretarias. Então, as partes não podem ter impedimento nenhum para consultar processo. E às vezes a parte quer analisar um processo, quer ver um processo, e o juiz não deixa por algum motivo, e cabe até mandado de segurança, porque é uma previsão legal, direito líquido e certo. As partes e os seus advogados terão ampla liberdade na consulta do processo. Novamente, é o artigo 779. Tá? Lógico que eu, não sendo parte, né, vou poder ver esse processo também, mas se ele tiver numa diligência, alguma coisa, eu não vou ter a mesma liberdade para consultar do que uma parte. Né? Mas os processos, os atos processuais, em regra, são públicos. Quando que não são públicos? Ou seja, quando o juiz decreta o segredo de justiça? Quando o interesse público determinar ou quando o juiz perceber que a intimidade, a privacidade de uma das partes pode ser colocada ali, né, violada, e aí o juiz vai decretar o segredo de justiça. Até coloquei para vocês aí um assédio moral muito complexo, né, um assédio sexual, né? Então a gente tem situações de assédio sexual. Assédio sexual normalmente se decreta segredo de justiça, né? Então, quer dizer, as partes vão poder olhar, mas os outros cidadãos não. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, quando o interesse público estiver em jogo e quando o juiz perceber que pode gerar uma violação um direito fundamental da parte, ele decreta o segredo de justiça. Tá? Mas a regra é que os processos são públicos. Então, o 770 diz: os atos processuais serão públicos, salvo quando o contrário determinar o interesse social. Né? E realizar-se-ão nos dias úteis das 6 às 20. Aí deixa eu só comentar mais um pouquinho. Não, acho que é isso mesmo. Aí eu ia perguntar aqui, o horário dos atos. Né? Então, os atos são públicos, tem a exceção de interesse público, né, interesse social. Aqui ele fala até interesse social. O interesse social envolve tanto o interesse público quanto o interesse privado da parte em não ter a sua intimidade, a sua privacidade exposta. Né? Então, o juiz vai pesar isso. O horário dos atos, vocês têm que analisar o seguinte: se eu estou no PJE, eu posso praticar os atos a qualquer momento. Né? A legislação diz que da meia-noite às 6 da manhã o sistema pode estar em manutenção e tal, mas se eu tenho um prazo para cumprir no processo eletrônico, eu vou ter até as 24 horas do último dia do prazo. Então, quem trabalha com PJE sabe que é muito mais fácil em relação de flexibilidade de prazo, porque você pode praticar os prazos até as 24 horas do último dia, né? Praticar os atos até as 24 horas do último dia do prazo. Se o processo é físico, aí já não dá. No processo físico, os atos só podem ser praticados entre as 6 da manhã e as 20 horas. Né? Então, veja, se a secretaria vai até as 17, 18, o seu processo é físico, não vai dar para você fazer protocolo nenhum depois das 18 horas. Tá? Quando ele fala os atos podem ser praticados das 6 às 20, é porque os oficiais de justiça poderão, então, realizar mandados, né, diligências neste horário, das 6 às 20. Agora, se eu tenho um processo físico e o seu trabalho abre das 8 às 18, eu sei que eu vou ter que praticar os atos naquele processo físico das 8 às 18 nos dias úteis. Né?
em que pese o CPC trazer que sábado é um dia útil, a Justiça do Trabalho, o Judiciário não trabalha sábado e domingo. Então, se eu tenho um processo físico e eu quero praticar um ato nele, vai ter que ser no horário de abertura do seu trabalho. No caso, na nossa região aqui em Londrina, é das 8 às 18, né? De segunda a sexta. Se o processo é PJE, eu não tenho essa, vamos dizer assim, essa limitação. Eu posso praticar os atos até sábado e domingo. Se o processo tiver lá ou não tiver em manutenção do sistema, eu posso praticar o ato, respeitando, obviamente, os prazos, que tem que ser até as 24 horas do último dia, né? E ainda a gente vai ver que os prazos correm em dias úteis e tal. Então, no processo eletrônico, essa questão de flexibilidade é muito maior em termos para as partes praticarem os atos, tá? Mas no processo físico, das 6 às 20, tá? O processo eletrônico agora começou a ser colocado nos editais de concurso, tá? Ainda na OAB não caiu nada de PJE, mas está no nosso edital, tá? Pode cair. Eu vou tentando em todas as aulas falar um pouquinho do PJE e do processo físico para mostrar para vocês as diferenças, tá? Mas o processo eletrônico, vocês vão ver que só na hora que começa a advogar mesmo, na hora que começa a praticar, tem vários detalhes. Por mais que a gente coloque aqui algumas coisas, né? O negócio é na hora de fazer, né? Não é muito simples. Então você precisa ter um treinamento, a OAB fornece esse treinamento para vocês, né? Porque a gente explica algumas regras aqui, mas na hora que você vai começar a advogar, as coisas são diferentes, né? Então o PJE tem os seus bônus e os seus ônus. Então aí o advogado tem que estar atento em relação a isso, tá? Mas no processo físico, os prazos vão os atos podem ser praticados em dias úteis das 6 às 20. Posso praticar, ou melhor, eu não, né? A parte em si no processo físico não vai praticar ato em feriado, mas um oficial de justiça pode fazer uma penhora, pode realizar um ato num domingo ou no feriado. Aí tem o parágrafo único aí do 770, isso tem caído bastante, faz tempo que não cai, mas costuma cair bastante nas provas, né? A penhora poderá realizar-se em domingo ou dia de feriado mediante autorização expressa do juiz. Então, se o juiz está percebendo que a parte está se esquivando durante a semana oficial de justiça não consegue cumprir o mandado, o juiz pode autorizar que o mandado seja cumprido em domingos e feriados, mas aí precisa da autorização do juiz. Quando sai do horário das 6 às 20, então quando o oficial precisa cumprir o mandado fora desse horário, ou em domingo e feriado, tem que ter autorização do juiz, tá? Se for em dias úteis, das 6 às 20, o juiz pede o mandado, o oficial vai cumprir sem necessidade de especificação. Ele vai cumprir das 6 às 20 em dias úteis. Agora, se ele não tiver conseguindo cumprir, precisar cumprir fora disso, aí o juiz tem que autorizar, ok? Que é o parágrafo único aí do 770, tá bom? O que mais que a gente tem aqui, coloquei para vocês? Horário das audiências. Muito comum cair nas provas para vocês confundirem. Por quê? Os atos nos processos físicos são das 6 às 20, né? As audiências, elas deverão ser realizadas, olha, artigo 813, né? Entre as 8 e as 18 horas, em dias úteis também, tá? E a duração máxima é de 5 horas. Há um entendimento que dois entendimentos, que quer dizer que quando o 813, vamos ler o 813? Que aí fica melhor para vocês entenderem o que eu quero dizer. O 813 diz assim, cadê? As audiências dos órgãos da Justiça do Trabalho serão públicas. Então, confirmando, é um ato processual público, né? Só vai ter segredo de justiça se o processo tiver segredo de justiça, o juiz pode, então, fechar ali a portinha e não deixar ninguém entrar. E avisa, né? Audiência, segredo de processo, segredo de justiça, ninguém pode entrar. E realizar-se-ão na sede do juiz ou tribunal em dias úteis, previamente fixados. No nosso caso é de segunda a sexta. Em Londrina, praticamente é de segunda a quinta. Dificilmente tem audiência na sexta-feira. Entre 8 e 18 horas. Então, as audiências só podem ser marcadas entre as 8 e as 18 em dias úteis. Não podendo ultrapassar 5 horas seguidas. Aqui, salvo quando houver matéria urgente. Há quem entenda que quer dizer que uma audiência pode chegar até 5 horas, que seria o máximo para cada audiência, 5 horas. E há quem defenda que essas 5 horas não é para uma audiência, é para a pauta toda. Que a pauta não poderia durar mais que 5 horas. O que eu tenho visto na prática é que a interpretação da juizada, né, é de que a audiência, cada audiência, não pode durar mais que 5 horas. Tá?
mas né, tem essas duas interpretações. Há quem entenda que a pauta inteira, todas as audiências do dia não pode durar mais que 5 horas, né? Ou uma audiência não pode durar mais que 5 horas. Gente, as audiências do seu trabalho, você pega as pautas, os juízes fazem não sei quantas por dia. É 5 minutos de uma conciliação para outra e 20 minutos de uma instrução para outra. É óbvio que se a sua audiência de instrução está no meio do dia, vai ter atrasos, né? Então, assim, não dá com essa quantidade de audiência que se coloca em pauta de se fazer em 5 horas. Eu não consigo ver, né? Porque se o juiz faz de manhã à tarde, a pauta é o dia inteiro, né? Então, veja, eu já fiz uma audiência que durou 4 horas. Eu fiz uma audiência em Cornélio e eu comecei às 10 da manhã e terminei às 3 da tarde. Eu tava meio gordinho e coloquei o terno e eu tava com uma dor nas costas e aí pedi licença, levantei, fiz a audiência praticamente em pé e eu fazia assim toda hora, né? Na hora que eu saí da sala, fui tirar o terno, sabe essas preguinhas assim de dentro aqui, ó? Tudo estourado. Tudo estourado. Eu tava gordo, né? O terno não tava cabendo, eu peguei o blazer, coloquei na hora e ficou aquela coisa estufada e eu com dor nas costas, estourei. Eu tava assim, eu cheguei no final, às 15 horas, a juíza estava estressada, mas isso era uma juíza nova também, na época uma juíza que deixou o autor e réu falar até se o céu era azul, se não era, enfim, né? Normalmente juízes mais experientes são mais ligeiros, mais rápidos. A não ser uma audiência realmente complexa, tem várias testemunhas, aí demora mais. Mas não era o caso, essa audiência podia ter durado 1 hora. E durou 4 horas, das 10 às 15. Né? Morrendo de fome, não tinha tomado café. Enfim, fui almoçar 3 e pouca da tarde e ainda rasguei o terno. Né? Então, quer dizer, uma audiência, 4 horas. A juíza provavelmente interpretou que essas 5 horas quer dizer o quê? O limite máximo de uma audiência e não da pauta inteira. Né? Então, audiência, dias úteis das 8 às 18. Os demais atos processuais, dias úteis das 6 às 20. Tá? O que mais aqui? Atos no domingo eu já coloquei para vocês, já respondi. Né? Comunicação dos atos na CLT. Eu já coloquei para vocês aí o seguinte: a citação para nós, segundo o artigo 841, é assim, a regra, né? Em qualquer rito, tá? Sumaríssimo ou ordinário. A regra é que a citação seja feita por correio, até se for para citar a administração pública, porque tem um regramento que diz que a administração pública teria que ser citada pessoalmente, mas há um entendimento no seu trabalho que, inclusive, a administração pública direta, as suas autarquias e fundações, são citadas, poderão ser citadas por correio. Tá? Então, a nossa regra é que a citação seja feita por correio, com AR, com aviso de recebimento. Quando o réu recebe a citação, vem o AR, ele assina o AR, né? Quem está ali assina o AR e devolve. Tá? E aí o juiz vai ter a comprovação de que quem recebeu, o dia, né, certinho. Então, a regra é que seja feito por correio. Só que no rito ordinário, no sumaríssimo, eu não posso ter citação por edital. No rito ordinário, o que a CLT diz lá no 841, parágrafo 1º? Que se o réu estiver criando embaraços, né, ou se ele não estiver sendo localizado, é possível, então, se pedir a citação por edital. Então, veja, nós não temos a citação por oficial de justiça na fase de conhecimento, só na execução. Só na execução que o réu é citado pessoalmente. Na fase de conhecimento, primeiro tenta-se por correio. Se o rito for ordinário e não deu o correio, porque se for sumaríssimo e não deu o correio, o processo é arquivado. Se o rito for ordinário e não deu certo o correio, aí se faz citação por edital. Para ter uma citação pessoal por oficial de justiça, a autora, tem que falar: olha, não adianta fazer a citação por correio, porque ele está se recusando, não adianta fazer por edital, eu quero que seja feito por oficial de justiça. Tem que solicitar e justificar. O juiz pode deferir. Mas a CLT não prevê. A CLT prevê que rito ordinário cita-se por correio, não está dando certo, porque o réu está criando embaraços, está dificultando, então faz a citação por edital. Sumaríssimo, só por correio. Tanto no sumaríssimo quanto no ordinário, se a parte conseguir justificar, ela conseguir, né, justificar de que o réu não, que o endereço é aquele, que o réu não, ele está se esquivando, ela pode pedir a citação pessoal, tá? Mas ela tem que requerer e o juiz tem que analisar se é possível ou não.
Mas, em regra, não tem essa possibilidade. A citação pessoal mesmo a gente tem na execução, tá? Aí eu coloquei para vocês, o que supre a falta de citação, né? Se o réu, às vezes acontece do réu ser citado no endereço errado, na empresa do lado, né? E se o réu tomou ciência, foi para a audiência e fez a defesa, ele supre a falta da citação, tá? Então aqui, ó, tá no artigo 239, parágrafo 1º. Então quando eu pergunto o que supre a falta de citação ou a citação irregular? Porque é um vício. Se o réu não tomar ciência mesmo, se ele provar que foi no endereço errado, mesmo que já está lá na execução, sendo executado, ele fala, nossa, mas eu nem sabia desse processo, como se eu estou sendo executado? Aí ele vê que o endereço está errado, gente, anula tudo. Anula tudo, volta desde o início. Por isso que a citação tem que ser válida, tem que ser no endereço correto. Aqui diz assim, que supre a citação, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou anulidade de citação, fluindo a partir dessa data o prazo para apresentação de contestação de embargos de execução. Então, quer dizer, no caso de uma fase de conhecimento, porque na fase de execução o réu é citado pessoalmente, então é mais difícil ter problema. Agora, na fase de conhecimento que vai no correio, às vezes entregou no lugar errado, isso pode acontecer, né? Se o réu toma ciência e vai para a audiência, né, e faz, né, a defesa, ou ele chega na gente e fala, excelência, eu tomei ciência disso hoje, ó, meu endereço está errado. Aí o juiz vai dar prazo para ele. Tá? Ele supre essa irregularidade. Tá? Agora, se ele não ficar sabendo, aí vai ficar irregular, vai gerar uma nulidade lá na frente depois. Então, se o réu fica sabendo, vai para a audiência, às vezes até consegue fazer a defesa, ele supre a falta ou a irregularidade da citação. Tá? Aí, as intimações poderão ser feitas no processo do trabalho. Quais são as formas, né? Como que eu posso intimar? Acabei de falar para vocês. A regra das nossas intimações, você viu, a citação, qual que é a regra? Correio. No rito ordinário não deu certo correio, edital. Nós não temos citação pessoalmente, a não ser que seja na execução. Aí a citação na execução é por oficial de justiça, tá bom? E as intimações e os outros atos? Por correio também. Tudo é por correio. No PJE, gente, é no sistema. No PJE, o advogado é intimado ali no processo eletrônico. Então isso facilita a vida, isso economiza muito, né? O processo eletrônico traz uma economia muito grande, papel de correio, de custos, né, de despesa processual, tá? Mas se o processo é físico e precisa intimar as partes, a regra é correio. É claro que há alguns anos, né, antes de entrar no PJE, o seu trabalho já foi adaptando melhor. Ela já foi intimando as partes através dos seus advogados via diário oficial, né? Então aí é publicado em diário, até hoje se utiliza, né? Publicado no diário, o advogado toma ciência. Mas é que às vezes alguns atos precisa também que a parte seja, o juiz às vezes não sabe quem é o advogado, a parte está sem advogado, então ela precisa ser intimada. Aí é por correio, tá? Agora, se ela está assistida por advogado, aí já há alguns anos que as intimações são feitas por diário, no PJE, no próprio processo, tá? Então, em regra, por correio, tanto a citação quanto a intimação, tá? E aí o juiz vai ver o cadastro lá, né? Publicação em edital. Então, se não deu para a parte ficar sabendo, vamos pensar na parte sem advogado. Porque a parte com advogado, como eu falei, o juiz faz lá o diário oficial, publica ali, o advogado toma ciência. Fechou? Tá? Agora, se a parte está sem advogado, aí o juiz tenta por correio, né? E se caso dá algum problema não consegue, faz por edital, tá bom? Tem lá os editais ainda nas varas de trabalho, mas a gente sabe que intimação ou citação por edital, né, é feito. Na execução, já falei para vocês, é feita pessoalmente, né? Então veja, aqui quando eu coloco na execução, eu deixo claro, a citação é feita pessoalmente. Os demais atos da execução são, aí é o que a gente tem que analisar. Se é PJE, feito dentro do processo. Se o processo é físico, o juiz vai intimar os advogados pelo diário da Justiça, do Trabalho, tá? Se a parte está sem advogado, aí tem que intimar a parte pelo correio. Então, sempre tem que analisar isso. Eu estou no PJE, as intimações são feitas no processo e no diário eletrônico do seu trabalho. Se é processo físico, vai ser no diário do seu trabalho, no diário oficial do seu trabalho, no diário oficial da União, né, no diário do seu trabalho, através do advogado. Então, diário, através do advogado. A parte não tem advogado, o processo é físico e ela não tem advogado.
Aí tem que intimar a parte dos atos. Aí é por correio. Tá bom? Para a CLT, a gente tem que seguir o que está aqui. Tá? Mas eu estou explicando como é que funciona. Então, por correio, pode ser publicação em diário oficial, né, do edital. No caso da execução, a citação é por oficial de justiça, os demais atos são feitos por intimação em diário, se for para o advogado, se for para a parte por correio e se for no processo eletrônico, dentro do processo eletrônico no diário do seu trabalho. Aí eu coloco até para vocês, ó, no PJE a maioria das intimações são eletrônicas e feitas às partes através de seus advogados, que é o diário eletrônico do seu trabalho, né? Então tem lá a intimação das partes feita no diário eletrônico, às vezes intimações no próprio processo e no diário eletrônico. Então, no PJE, isso praticamente não tem mais outra forma de praticar a não ser a intimação eletrônica ali, né? Ou nos autos ou por diário. Então tem a intimação eletrônica e tem a intimação via diário, tá? Então o juiz pode utilizar uma ou outra, né, dentro do processo ou via diário eletrônico. Então no PJE isso é praticamente resolvido hoje. O problema é no processo físico. No processo físico, o juiz ainda tem que intimar no diário oficial, né? E aí intimar o advogado. Se a parte estiver sem advogado, ele tem que ter o cuidado de intimar no endereço cadastrado ali da parte no seu trabalho, intimar por correio. Tá? Nós ainda não temos essa história de e-mail, nós ainda não temos isso. Tá? Aí eu coloco para vocês aqui a súmula 16, por quê? Porque quando a secretaria manda intimar, né, ou expede uma intimação, se for pelo correio, então quando a secretaria faz um comunicado de um ato processual por correio, só por correio, ela tem que presumir que a parte recebeu aquela comunicação em 48 horas da data que ela expediu. Então até coloco para vocês. Se a secretaria manda, por exemplo, a citação por correio, né? E a secretaria tem que dar pelo menos 5 dias de prazo entre o recebimento da notificação, da citação e a audiência, e a defesa. Como é que ela vai fazer essa contagem? Ela presume que em 48 horas, na prática eles contam 2 dias úteis, tá? A parte recebeu aquela comunicação. Então a secretaria mandou uma carta, uma intimação por AR, por correio, né? Na segunda, ela presume que na quarta foi recebido. E ela começa, então, no caso da audiência, a contar pelo menos 5 dias na quinta-feira. Então, quinta, sexta, ela pula sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Então, quer dizer, ela só vai poder marcar audiência para o réu se defender a partir da quinta-feira da outra semana, porque ela tem que dar pelo menos 5 dias úteis para o réu se defender, entenderam? Então, quer dizer, ela mandou a notificação por correio na segunda. Ela vai presumir, ó, então, 48 horas ou 2 dias úteis. Então, eu presumo que ó, terça é o primeiro dia útil, quarta é o segundo dia útil. Então, ele recebeu na quarta. Eu tenho que dar pelo menos 5 dias para marcar a audiência. Né? Da data que ele recebeu, tem que ter pelo menos 5 dias úteis para se defender. Então, como que eu começo a contar? Bom, se ele recebeu na quarta, eu presumo que ele recebeu na quarta, a súmula manda presumir, então eu vou contar quinta, sexta, primeiro dia quinta, segundo sexta, pulo sábado, domingo, porque não são dias úteis, segunda, para contagem de prazo, tá? Eles não são dias úteis, terça da outra semana, quarta da outra semana. Então, eu só posso marcar audiência para o réu vir se defender a partir da quinta da outra semana, para eu ter assegurado os 5 dias. Tá? Aí você pode se perguntar, mas professor, as audiências são marcadas em 2, 3 meses. Tudo bem, mas a secretaria tem que respeitar esse mínimo de 5 dias, porque senão gera cerceamento de defesa e gera nulidade no processo. Tá? Agora, e se o cara receber depois, se o correio atrasar? É ônus do réu, no caso de quem está recebendo a comunicação. Você não vai assinar o AR? Não vai voltar? O correio tem 48 horas para devolver o AR para o seu trabalho. Então, no AR, vai estar a data que ele recebeu. Então, vai ficar fácil de provar que ele recebeu em atraso. Porque ele vai falar, olha a data que eu assinei o AR. Entendeu? Não foi na quarta-feira que vocês presumiram, eu recebi na segunda. E vocês marcaram a audiência na sexta, ó, terça, quarta, quinta. Eu não tive os 5 dias. O juiz vai ter que adiar a audiência para dar o prazo mínimo de 5 dias para o réu se defender. Então, é ônus de quem está recebendo provar que recebeu fora dessas 48 horas. Eu não concordo muito com essa súmula, não, mas enfim, a súmula 16 ela é muito utilizada. Quando a secretaria vai notificar, comunicar a parte por correio,
ela presume que a parte recebeu essa notificação em 48 horas após a notificação ter sido expedida, e aí só depois dessas 48 horas que a secretaria vai contar os prazos para poder verificar se a parte vai se manifestar no prazo ou não. Tá? Expliquei isso para vocês aí. E para ir para a parte final, gente, o que é termo processual? Muito simples. Termo processual é a transcrição do ato. Os atos processuais eles podem ser praticados de forma verbal, né, e de forma escrita. Tá? Então eu posso fazer a inicial, por exemplo, eu posso fazer a verbal ou escrita. Nós vamos estudar reclamação trabalhista, depois de atos e termos é o primeiro tema nosso, né? É o penúltimo tema do semestre. E a reclamação trabalhista ela pode ser feita verbalmente pela parte, sozinha, sem advogado, porque no seu trabalho existe o jus postulante, né? A parte tem direito de ajuizar a ação sozinha, sem advogado, e o réu também pode se defender sozinho, sem advogado. Não existe obrigatoriedade de advogar no seu trabalho, a não ser em algumas medidas, como mandato de segurança, ação rescisória, tutelas provisórias, né? Recurso ao TST. Tem algumas situações que precisam de advogado, mas a regra para propor uma ação, uma reclamação trabalhista, não precisa de advogado. Então a reclamação pode ser proposta verbalmente ou por escrito. Quando eu proponho por escrito, eu estou praticando um ato que já está transcrito, ou seja, um ato que tem natureza de um termo processual, né? Porque eu já transcrevi. Agora, se eu vou propor a reclamação verbal, a secretaria tem que reduzir a termo. Então, todo ato praticado verbalmente tem que ser reduzido a termo. Reduzir a termo é isso. Então, termo é a transcrição de um ato que eu pratiquei verbalmente. Quando eu pratico um ato verbalmente e a secretaria reduz a termo, então ela está reduzindo a termo o quê? Um ato processual que foi praticado de forma verbalmente. Quando eu já pratico por escrito, né? Então, já, entre aspas, é um ato já com natureza de termo, ou seja, já está praticado por escrito. Agora, quando eu pratico um ato verbalmente, esse ato precisa ser transcrito para o processo. E essa transcrição do ato praticado verbalmente a gente chama de termo processual. Por isso que a gente usa o termo reduzir a termo. Reduzir a termo é deixa eu converter este ato que você está praticando verbalmente em termo, ou seja, deixa eu transcrever. Então ele vai se tornar um termo processual. E aí, nós temos 4 artigos que falam disso, mas são artigos muito antigos. Eles usam termos de datilografar, sabe? Por exemplo, hoje, gente, na nossa região, é difícil, eu nunca vi, né, reclamação verbal. Nunca vi. Né? Hoje, com o PJ, depois que o PJE foi instaurado, se você vai na secretaria e vai falar lá que você quer propor sozinho, sem advogado, você vai ver o que eles vão fazer. Eles vão falar, não, procura um sindicato, procura um advogado. Eles quase que vão fazer uma lavagem cerebral para a pessoa procurar, porque dá muito trabalho para eles. Né? Eles não querem. Então eles fazem a pessoa procurar um advogado. Eles não indicam, mas eles fazem a pessoa procurar um advogado. Né? Já tive um aluno que tentou propor a ação sozinho, acho que até propôs, mas deu muito. Ele falou, professor, dá tanto trabalho que a pessoa desiste. Porque nós não temos em Londrina, na vara do trabalho, no seu trabalho, um setor de atermação. Ó, atermação. O que é atermação? É um setor do Judiciário, a Justiça Federal tem aqui em Londrina. Onde o cidadão vai, ele pode ser advogado, ele vai lá reclamar o que ele quer e aquele setor vai transcrever isso. Isso chama atermação, vai reduzir a termo aquele pedido que ele pode fazer sem advogado. Nós não temos no seu trabalho de Londrina atermação. Então é uma dificuldade muito grande, né, de se fazer uma reclamação verbal, porque a parte ela vai ter essa dificuldade, porque não existe um setor específico para fazer a atermação, né, ou seja, reduzir a termo. Então, veja, aqui eu coloco para vocês, ó, termo é a redução escrita do ato, em outras palavras, termo é a reprodução gráfica do ato processual. A CLT dispõe sobre o tema nos artigos 771 e 773 e aplicação subsidiária 206 a 211 do CPC, né? E aí eu coloco alguns trechos dos artigos, ó, os registros dos atos devem ser feitos insuscetível de rasuras. Veja, rasura. Gente, a CLT foi pensada quando o processo ainda era feito, as petições eram feitas à mão. O moderno da época era datilografar, era ter a máquina de datilografia, né? Então eles pediam que fosse feito sem rasuras. Então veja, são assinados pelas partes. Hoje o PJE é assinatura digital do advogado, né? Então veja, olha a evolução que nós tivemos esses anos todos. O artigo está ali, né? A gente usa para justificar o tema, termo processual e regulamentado da CLT.
mas está muito ultrapassado, né? É bom dar uma olhada? É bom. Pode cair na prova? Pode. Porque às vezes numa prova de concurso, o diferencial vai saber se o aluno deu uma lida naquilo ali, né? Na prova de concurso, vocês sabem que às vezes não testa conhecimento. A questão é para eliminar mesmo o cara. Tipo, isso aqui ninguém estuda, então vamos fazer todo mundo errar. Mas o termo é isso. E a regulamentação que nós temos na CLT são de nomenclaturas e como se o processo fosse em papel, e não só papel, mas papel ainda feito à mão ou na máquina de datilografar, tá? Mas isso quer dizer termo. Eu coloquei, se as partes não puderem fazer, então se a parte vai ser advogada, ela não puder fazer, né, praticar o ato certinho, não puder assinar, vai ter que ter assinatura a rogo, ter testemunhas para assinar, né, ela vai ter que pôr o dedão lá e assinar. Então isso hoje na nossa região aqui no sul, né, Londrina, nós temos essa dificuldade. Isso praticamente o PJE já está dominado aqui, né, já dominou a área. Mas se a gente pensar em regiões lá de cima, interior, né, do norte do país, né, centro-oeste, talvez a gente tenha internet com bastante dificuldade, o processo eletrônico não está tão disseminado assim, essas regras acabam sendo utilizadas, né? Os advogados ainda têm que fazer no computador, já fazem tudo no computador, ninguém faz mais à mão, né? Mas com os cuidados que tem que ser feitos, né? Mas ninguém mais usa carimbo, essas coisas, né? Então veja, só queria destacar isso, termo, ó, é muito simples. Aí eu coloquei para vocês. Assim os atos podem ser escritos ou verbais, aquilo que eu falei para vocês. E o termo é a transcrição do ato quando é praticado verbalmente, tá bom? Então, atos e termos é isso, tá, pessoal? Na próxima aula eu vou falar de prazos, tá? E aí depois nós vamos ter uma aula de reclamação, os requisitos de reclamação, porque a parte prática é com a professora Flávia, né? E depois uma aula de resposta, também os principais pontos da resposta, né? Exceção, contestação, reconvenção. A parte prática é com a professora Flávia. Eu não vou entrar na parte prática, ensinar a fazer a peça, porque vocês têm aula específica com ela. Eu vou explicar a parte teórica, os requisitos principais né, da reclamação e da resposta. E a próxima aula, então, a gente vai falar dos prazos, tá bom? Até mais. Dúvidas, me mandem por WhatsApp. A apostilinha está aí para vocês acompanharem. Tudo que eu falei está aí. Qualquer dúvida, se tiver algum errinho, alguma coisa, me mandem que eu também faço a correção, tá bom? Até mais.